Olá pessoal, bom dia, feliz sábado para você que está aí do outro lado, feliz sábado para vocês professores aqui. Hoje, como sempre, nós vamos falar de uma coisa muito maravilhosa que é a Palavra de Deus. Lição da Escola Sabatina número 10. E hoje nós vamos falar sobre últimos enganos de Satanás. Vamos falar do fim desse inimigo, né? O verso para memorizar, no capítulo 17 de João, verso 17, diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Bom, nós vamos iniciar por esse texto aqui, mas antes, como sempre, a gente tem que fazer uma oração para poder ter a permissão de estudar a palavra de Deus que é tão sagrada, né? Então feche seus olhos aí e vamos orar. Querido Pai Celestial, neste momento nós lemos aqui um pequeno texto da Tua Palavra, onde diz para nós nos santificarmos na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. E nós, nesse momento, queremos ser preenchidos com essa verdade. Então, já te pedimos a unção do Teu Santo Espírito em nome de Jesus, para que nossa mente seja aberta à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. Ilumine também, Paizinho, pela Tua vontade, em nome de Jesus, a mente do ouvinte, das pessoas que estão do outro lado, que vão ver esse vídeo hoje, amanhã, depois, ou não sei que dia. Mas ilumine a mente delas para que elas também venham compreender e entender o que quer falar a Tua Palavra. Nós pedimos por Jesus. Amém. Amém. Bom, santifica-nos na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Está lá no capítulo 17 de João, verso 17. Né? O que é santifica-os na verdade? Bom, aqui o nosso Deus ele pede para que a gente se santifique na verdade, né? Logo em seguida ele diz que a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus é a verdade. E para a gente se santificar nessa verdade, se apegar com ela, se agarrar com ela. Não é isso, Paulo? Irmão, 2 pontos que eu queria ressaltar aqui é o seguinte: quando você vai lá para o livro de Apocalipse, você vai ver que antes do fechamento da porta da graça, e se você não sabe o que é isso, fechamento da porta da graça, peça maiores explicações aí, deixa nos comentários, a gente te responde, né? A gente dá um jeito de fazer contato com você. Mas antes do fechamento da porta da graça, quando a porta da graça estiver na iminência de se fechar, a Bíblia relata o que vai estar acontecendo no céu. E diz que no céu, Jesus se levanta do trono, que ele está julgando, e ele olha para a terra e fala bem assim: basta, quem é justo, que continue sendo justo. Quem é santo, que continue a santificar-se. Então a gente vê que na terra, nos últimos dias, a gente vai precisar de 2 coisas: de ser justo e de ser santo. Irmão Clamar e Edmar e irmão Getúlio, hoje, na doutrina cristã protestante, é muito comum a gente ouvir dizer da justificação em Cristo Jesus. Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Isso todas as igrejas cristãs pregam. Jesus morreu pelos meus pecados. Ele tomou o meu lugar. Eu não era justo, eu não sou justo, mas Ele me justificou, né? Justificou com o sacrifício dele. Essa doutrina é amplamente pregada. Todo mundo concorda com isso. Só que não para por aí. A Bíblia não encerra aí. Nós não somos só justificados por Cristo. Depois da justificação, a gente precisa passar pelo processo de santificação. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, em Hebreus, nós precisamos da santificação, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver a Deus sem a santificação. Ninguém, né? Ninguém, né? Irmão, ou seja,
A gente não pode parar a nossa vida na justificação. A justificação ela é o primeiro passo da etapa. O Espírito Santo trabalhou no coração e eu aceitei Jesus Cristo como meu substituto. Essa é uma etapa. Na verdade, Paulo, não te cortando aqui, mas a gente vê isso muito por aí, né? As pessoas falam assim, eu sou salvo pela graça, agora eu posso continuar fazendo o que eu fazia antes. Aí as pessoas, na verdade, ele não para a vida, ele continua praticando aquilo que ele praticava que não agrada a Deus. Entendeu tudo errado. Né? Porque alguém foi lá e falou para ele, olha, nós somos salvos pela graça, nós não vivemos mais no tempo do Antigo Testamento, nós não precisamos mais de lei. Jesus veio aqui para nos salvar, agora nós podemos fazer o que quiser, que a morte de Jesus na cruz vai nos salvar. Sim. E não é dessa forma. E a gente vê que não é. Primeiro é a justificação. Quando a pessoa passa pelo batismo, ela foi justificada, os pecados foram apagados. Ele aceitou Jesus como substituto. Segundo passo é a santificação. Certo? A gente precisa da santificação, senão a gente não vai ver a Deus. Agora, o que eu preciso fazer para ser santo? Aí Jesus dá a chave, né? Que é o segundo ponto que eu queria entrar. Jesus olha para os seus discípulos e ele vai orar a Deus em prol dos seus discípulos e ele fala, Pai, essa é uma oração. Esse verso para mim aí é a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Ele olha para o céu e diz, Pai, santifica-os na verdade. E aí, se o texto parasse aí, a gente não saberia o que é verdade. Aí ele termina o texto e explica o que é verdade. Aí ele vai falar, a tua palavra é a verdade. Então a gente precisa se apegar à palavra de Deus. A gente precisa comer a palavra de Deus. A gente precisa passar tempo com a palavra de Deus. Né? A gente precisa disso. A gente tem que deixar de confiar no que os homens falam. Para de confiar no que a gente está falando aqui. Vai você e pesquisa. O apóstolo Paulo chegou num lugar para pregar, e Bereia, né, uma cidade chamada de Bereia, e chegando lá para pregar, ele percebeu uma coisa: quando ele abria as escrituras, na verdade pergaminho naquela época era muito difícil de ter, né, tudo mais, mas quando ele falava, ele recitava as escrituras, o que os bereanos faziam? Ia lá e anotavam. E aí, na porta ali, o pregador pegando nas mãos, irmão, o sermão foi muito bonito, mas me perdoa, mas quando chegar em casa eu vou conferir texto por texto do que o Senhor me falou. É gente apegada na palavra de Deus, gente que confirmava. Então a gente precisa se apegar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem vai nos santificar, e a gente precisa disso. Interessante quando você fala isso aqui, Paulo, sobre a santificando a verdade pela palavra verdade. Isso aqui é o texto dos dias em que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Olha aqui, ó. O que vai permanecer nos últimos dias? A palavra de Deus. Não vai ser filosofia humana, não vai ser sofisma de Satanás, não vai ser a riqueza, não vai ser filosofia, não vai ser dogmas cristãos, entendeu? Isso vai deixar de existir. A palavra de Deus, ela vai continuar. Então, veja só, se nós estivermos pautados dentro da palavra de Deus, nós estaremos seguros. Sim. Se a palavra de Deus for a regra de fé, a gente está salvo, porque a Bíblia ela traz salvação, tá certo? Mas o que nós vemos hoje nos últimos dias? A lição dessa semana, daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto, fala que o pessoal está dando as costas para Deus e se virando para o sol. Quer dizer, adorando a criatura em vez de adorar o Criador. Engraçado que quando eu estava lendo isso aí, eu tornei sentar hoje de manhã antes de sair, tornei olhar e percebi uma coisa. Que não foi só aquela época, não. Como a época que nós estamos vivendo hoje também, continua a mesma coisa. Lá teve início, né? Lá foi só o pontapé que deram, que estava fazendo a etapa final, dando as costas para a segunda de Deus. Né? Olha só, um pouco passar por mão. Olha só, nós temos um exemplo, a guarda do sábado. Né? Quantos chegam para confirmar conosco? Não, a Bíblia está certa que vocês pregam a verdade. Não, eles chegam para debater, não, porque o dia certo é domingo, outro chega, não, eu posso tirar qualquer dia para me descansar, que eu estou também obedecendo. Mas será mesmo que obedece? Né? Ou será que ele está querendo se colocar, eu costumo dizer quando a pessoa diz assim, ele quer se colocar lá no trono de Deus e deixar Deus como criatura. Né? Então, quando você fala sobre a verdade, veja, nos últimos dias,
nos dias em que nós estamos vivendo, aliás, isso foi por todas as épocas, mas hoje ela tem que ser bem mais ressaltadas, né? Porque acontece o seguinte, olha, o que vai prevalecer é o assim diz o Senhor. E aonde está o assim diz o Senhor? Dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia. Então não tem nenhuma filosofia humana. Mesmo que você tenha que distorcer, fazendo com que as pessoas se agradem. Por mais sedutoras que as palavras sejam, né? O que o inimigo quer fazer, né? O inimigo quer seduzir. A Bíblia não seduz. De maneira alguma. Tanto é que ela fala assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando ela me diz isso, ela fala para mim só, toma cuidado. Toma cuidado que você está na corda bamba. Agora ele chega e fala, não, assim, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então ele seduz com mentiras. A Bíblia usa mentiras. Então veja só, esse assim diz o Senhor. Se ele não for um ponto fixo, forte, a base da minha vida, aí eu estou com perigo. Eu vou usar das palavras de Jesus. Ele fala assim, que quem crê nas palavras dele é como um homem que constrói a casa na rocha. Né? E o que não crê é como... Ele até constrói a casa, mas em cima do quê? Da areia. A hora que a tempestade vir, minha amiga. A primeira água que vir, vai ruir. E isso nós vemos na palavra de Cristo dentro das Escrituras, e engano do inimigo aqui no Apocalipse, né? Sim. Que nós vemos, assim como ele falou que a casa na areia é formada, até levanta. Assim a mentira do inimigo vai parecendo que é a verdade, parecendo que vai descer. Às vezes até bonita. Até bonita. Construção bonita. Olha que é tão linda e tão bem feita assim que dá de imitar, que ele diz que até, se possível, os eleitos de Deus vão ser enganados por essa mensagem, se ele não estiver firme, como o irmão falou, o irmão Paulo também, na palavra que é as Escrituras Sagradas. Né? E aqui nós vemos essa de grande diferença. Né? Outro ponto importante para você que está do outro lado, né? Você já deve ter ouvido muitas das vezes você mesmo já falou isso, né? Não precisamos mais do Velho Testamento, né? Não precisa de santificação não, porque Jesus já veio aqui, morreu na cruz para nos salvar do pecado. Então a graça de Jesus é o bastante para me salvar. Então eu posso continuar fazendo todo tipo de imoralidade que eu fazia, ingerindo todo tipo de porcaria que faz mal ao corpo humano, né? E no dia que Jesus voltar, pela graça eu serei salvo, né? Então isso é uma coisa assim, um absurdo, sabe? Porque a palavra de Deus, ela te chama, Jesus te chama, mesmo como você está. Não é para você vir quando você chegar, você continuar da forma que você está, perdido. Não, Jesus não te leva para a perdição, entendeu? Ele te tira do buraco e ele te alivia, entendeu? Ele te dá o alimento, ele te dá a proteção. Quando você chega aqui, você tem que ser limpo, você tem que deixar todas as práticas que você praticava para trás, entendeu? É isso que o irmão Paulo estava explicando aqui sobre a santificação, é buscar melhoria. Eu e você sabemos que todos nós somos falhos. Nós não vamos conseguir servir a Deus 100% nunca. Por quê? Porque o pecado está impregnado no homem. Entende? Mas nós temos que correr atrás dessa santificação. Entende? Quando você conhece a palavra de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer diariamente é aprender a buscar o Espírito Santo diariamente. O batismo do Espírito Santo todo santo dia. Entende? Porque você lembra o que Jesus falou? Quando vier o Espírito da verdade, ele vai nos conduzir a toda a verdade. Então você não precisa só conhecer a verdade e ficar aqui estagnado, não. Você tem que estar aqui, quando chegar aqui, você tem que clamar a Deus por esse Espírito Santo, para que ele te leve a toda a verdade. Não existe só uma verdade, existe toda a verdade. Você tem que conhecer essa verdade. Sim, isso mesmo. E assim, irmão Clamar, só um ponto. Deus, Jesus, né, ele manda a gente confiar nas palavras dele, né? O texto lá da casa na areia diz assim, olha, aquele que retém, que acredita nas minhas palavras, certo? Por exemplo, Jesus era um estudante da Bíblia e ele está mandando nesse texto aí a gente estudar a Bíblia, né? Santificar na verdade. Aí vem o diabo e fala, não, você não precisa estudar a Bíblia. Confia no seu líder religioso, é suficiente. Ele é seu líder, seu mestre. Tranquilo, confia nele, está sossegado. Né? Você não precisa ir até a Bíblia. A Bíblia é complicado, ler é ruim.
Irmão Paulo, isso já está tão impregnado na cabeça das pessoas por causa desse ensino, né? Nós estamos falando aqui dos últimos enganos de Satanás. Esses ensinos malignos, ele já está tão implantado na cabeça das pessoas que muitas das vezes você vai abrir, até para abrir a Bíblia com uma pessoa, a pessoa fala, peraí, eu tenho que consultar o meu pastor, ver se ele permite isso. Triste isso, né? Ah, vamos lá na igreja sábado ou domingo, um dia de culto. Não, eu tenho que falar com o meu pastor para ver se ele me libera. Quem é o teu pastor? O teu pastor é igual a você, pecador. Ele manda na sua vida agora. Aonde na Bíblia está escrito que o pastor tem que mandar nas suas ovelhas? Ele manda, ele determina. Porque o único pastor verdadeiro que determina o que eu devo fazer é Deus, é Jesus. É o único. E ainda ele está lá de escolha. E eu ainda vou mais longe, irmão Paulo. Olha só, se todas as pessoas fizessem a vontade de Deus, não precisaria do pastor estar ensinando. Entende? O pastor estava ali para auxiliar, para fazer outras coisas, entendeu? Ele entregaria o evangelho junto com a gente. Junto com a gente, não precisava ele estar puxando na tua orelha se você fizesse a vontade de Deus, entende? Por que o mundo está nessa batalha todinha? Porque um dia o próprio Deus era o nosso rei aqui na terra, ele vivia com o seu povo aqui. O povo achou que estava pouco, que estava ruim, e pediu ele um rei. Um rei humano. O melhor rei dos reis estava com eles 24 horas, e eles achou que estava ruim. Sim. Entende? Por isso que hoje nós vivemos dependente de ensinos, dependente de livros mesmo, porque a Bíblia foi criada, entende? Para que a gente seja guiado. Mas nós tínhamos o melhor professor, não precisava de Bíblia, ele estava ali ensinando 24 horas por dia, o próprio Deus. Verdade. Né? Então a gente precisa ficar atento com isso, né? Não deixar alguém guiar a minha vida, porque o salmista diz assim, olha, o Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Então que nós possamos nos apegarmos ao Senhor e à sua palavra para a gente adquirir a santidade, a santificação. Na verdade, a gente em cima disso aí, por exemplo, é que Deus ele é longânimo, ele é perdoador e ele nos dá o livre-arbítrio para a gente escolher aquilo que a gente quer. Qual é o grande problema que existe hoje? A gente está falando sobre isso agora, sobre a sedução. Então, o inimigo, ele seduz. E quando as pessoas se colocam contrário à vontade de Deus, o inimigo começa a agir na vida das pessoas. Então, eu não quero generalizar aqui todos os pastores, né, que estão aí nas religiões, porque a Bíblia diz que ali são as filhas de Babilônia, e o próprio Deus fala assim, sai dela, povo meu. Então, eu não posso botar o dedo na cara de um pastor e dizer que ele é. Eu não posso fazer isso porque eu não conheço, eu não sei. Mas o que acontece é que eles usam muito essa sedução do inimigo. Então o inimigo era sagaz. Ele conseguiu seduzir Eva. Ela não tinha traço pecaminoso igual nós temos. Ela estava totalmente diferente. Ele conseguiu seduzir ela. Agora você imagina... Os anjos do céu, né? Os anjos, Agora você imagina hoje, nos dias em que nós estamos vivendo, como que o ser humano é facilmente seduzido. Olha, se você quiser saber, vá na internet, assiste os jornais, porque milhares de pessoas hoje serão seduzidas por um enganador que vai tomar o dinheiro dela, que vai fazer alguma coisa. Sabe por quê? Porque as pessoas, é fácil hoje a sedução. Agora, quando se fala do Evangelho, ainda é mais fácil. Porque o inimigo ele coloca algumas coisas em troca. Certo? Olha, você está na miséria? Não, vem pra cá. Aí eles colocam lá, mostram uma pessoa que estava na miséria, né? Prosperou. E depois mostra ele um palacete, né? Com os caras de ouro mesmo. Você é grande sedução que o inimigo vai trazer hoje. Então, nós temos que fazer o seguinte, olha, o ser humano hoje, ele está assim, muito vulnerável ao inimigo. Muito vulnerável. Entendeu? Porque, veja, junta a vontade com a sedução que o inimigo traz. Então, o que nós temos que fazer? Levar a verdade. Por isso que o verso A diz que é a palavra. Então, nós temos que fazer o quê? Fazer com que a palavra de Deus seja essa base. Quando a palavra de Deus for a base, e o inimigo vier com sedução, a gente vai falar assim, mas eu não conheço essa voz. Essa voz é estranha. Está errado, né? Porque lá usa a voz de Deus. E a gente vai entrar daqui a pouco nisso aqui e fala assim que o inimigo, ele é tão sagaz que nos últimos dias, ele vai, se possível,
enganaram os escolhidos. Só não é possível por causa de uma coisa, né, Gilmar? Por causa da verdade. Por causa da Só por verdade. causa disso. Só por causa disso. Mas vai ele tentar. fala, se fosse possível. Ele vai tentar, e eu vou dizer uma coisa para você, ele vai tentar derrubar alguns, e ele vai derrubar alguns como tem derrubado. É verdade. Ó, aqui na nossa igreja, nós somos adventistas do sétimo dia, a gente tem pastores aqui, tá? E eu gostei muito da palavra do pastor que a gente tem aqui na igreja hoje, porque ele falou assim, olha, não espere só pro pastor, entende? E ele tá certo nisso, ele tá correto nisso. Amigo, se eu for esperar para buscar a Deus somente quando o pastor vier aqui para me falar comigo, meu filho, vai estudar a Bíblia. Eu não vou nunca, entende? Porque a salvação ela é individual. Você não deve esperar pastor te ensinar a verdade, não, entende? Se ele estiver ali disponível, tranquilo. Agora, se ele não tiver, estude. Lembra o que Deus falou para Josué, depois que Moisés falou, meu servo Josué está morto. Entende? E aqui no verso, lá no verso 4, verso 5 mais ou menos, ele fala para ele, olha, pega esse livro da lei e estude ele noite e dia. E se você fazer tudo o que está nesse livro, eu serei contigo. Entende? Então nós não devemos ficar esperando. Ó, pastor, tá de parabéns, obrigado aí por você pensar e ensinar o correto. Tá? Interessante isso. Só rapidinho, para pegar o gancho aqui do irmão Clamar. Tem um exemplo na internet, eu convido você a ver, eu não vou lembrar o nome dela, se vocês me lembrarem, me ajuda. É uma mulher, cantora gospel, famosa inclusive, parece que 4 milhões de seguidores só no Instagram, na rede social dela. Ainda mais? Não, é uma cantora, eu não lembro o nome. Eu só sei que ela disse que nunca estudou a Bíblia por conta própria. Ela ficava só na aba de pastor. Só o que o pastor mandava ela fazia. E ela disse que quando ela pegou a Bíblia para ler, ela se impressionou. E sabe o que ela descobriu na Bíblia? Que tem guardar o sábado. Você viu? No segundo livro da Bíblia, quando ela pegou, ela deu os fundamentos. Eu nunca tinha aprendido isso. Ela falou, gente, eu nunca li isso aqui. Aí ela falou bem assim, o povo estava mandando, não, procura um pastor adventista para ele te ensinar mais. Ela, não, chega de pastor. Eu preciso ir para a Bíblia mesmo, para me saber o que Deus quer de mim. Ela aprendeu por ela mesma, na Bíblia, a guardar o sábado. Ou seja, faça o mesmo. Vai para a Bíblia, pesquisa você, né? Vai lá, para de ser ludibriado, porque os homens podem ser usados por Satanás. E eu vou te falar, cuidado, porque Pedro era um homem religioso que seguia Jesus Cristo e o diabo conseguia usar a boca dele. E Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Para trás de mim. Então, a gente está chegando num tempo, ou a gente confia nas Escrituras, ou seremos enganados. Deus não muda, né? Deus não muda. Deus é tão maravilhoso que ele vem aqui afirmar para você que pensa que o Antigo Testamento não serve mais, agora é só o Novo Testamento, que ele vem aqui na palavra dele, aqui em Jeremias, e ele fala, eu sou o Senhor teu Deus, eu não mudo. Porque se eu mudasse, vocês seriam consumidos. Entende? Mais na frente, o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele fala, eu não vim abolir a lei do profeta. Entende? E todo aquele que ensinar, ele continua ali embaixo. Parece que é verso 18. E todo aquele que ensinar que eu vim fazer essas coisas, é isso que ele está dizendo ali, entende? Será considerado o mínimo no reino de Deus. Entende? Então é por aí. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, é de Gênesis a Apocalipse, toda é para o ensino. Não existe abolição na lei, porque Deus ele não muda. O que existiu na Bíblia, no Velho Testamento, foi cumprimento das leis cerimoniais. Cumprimento da lei, não anulação da lei. A lei. Por isso ela existe na Bíblia até hoje. Ou seja, a santificação não é porque eu quero. Tenho que aprender, estudar, enxergar, conhecer o meu Criador e desistir de fazer a minha própria vontade. Sim. Né? É onde a Bíblia nos ensina. Não sei que pastor no ensinamento, nós que estamos aqui, precisa estar com a Bíblia na mão para te ver observando se estamos falando certo ou não. Porque nós somos pecadores, como o irmão Clamar acabou de falar, irmão Paulo, irmão Dimar, são pecadores. A nossa intuição, nosso coração é enganoso. A própria Bíblia nos diz, o Salmo parece Jeremias. Jeremias, né? Sim. Jeremias. No seu coração. E ele é enganoso, ele nos engana, ele nos trai. Minha intuição está totalmente fora do contexto da Bíblia. Eu tenho certeza que vocês já têm ouvido, e no Edmar eu vou até perguntar para você que também, eu tenho certeza que você já ouviu as pessoas falarem assim, eu nasci assim.
E eu como que então, Gabriel. eu decidi fazer isso e vou fazer assim. É o que a partir do mim está falando. Caminhos que parecem ser direito, mas ao fim leva a cabo de morte. Interessante, viu? Quando se fala sobre isso, por exemplo, fala dos enganos, a lição de semana fala sobre os últimos enganos de Satanás. E o inimigo é o seguinte: olha, não adianta a gente querer tentar vencer o inimigo pelas próprias forças, que nós não vamos conseguir. Não vamos. E se tornou com Jesus durante 3 anos e meio, dias para tirar o inimigo lá de uma criança, não conseguiram. Jesus falou assim: olha, calma, não é assim, então o negócio tem que ser mais. Faltando, você precisa. Então, eu acho que nos últimos dias em que nós estamos vivendo, se a gente não tiver apegado à palavra de Deus e ao mesmo tempo pela instrução do Espírito Santo, a gente será enganado. Porque, veja, um dos pontos importantes, a Bíblia fala sobre o grande dragão. O que é o grande dragão? Satanás. A Bíblia dá o nome, Satanás, diabo. Não é interessante, porque a Bíblia, ela fala lá ela fala sobre se existe um grande dragão, é porque existem dragões pequenos também. Tem o grande dragão e tem os dragãozinhos. E aí faz a semelhança lá com a mãe das meretrizes da semana passada, né? É o que a Bíblia fala, olha, lá em Apocalipse 12, versículo 9, ela fala sobre uma besta que emergiu do mar. Essa besta que emergiu do mar, ela diz que ela tem 7 cabeças, tem 10 chifres, não sei o que, papapá. E fala sobre a besta que emergiu da terra. A besta que emergiu da terra, dragão. Exatamente, ela fala como dragão. Quer dizer, ele é um cordeiro, aliás, é um dragão, mas está revestido de cordeiro. O que é isso? Veja, enganos de Satanás. O inimigo, isso aqui é uma verdade tão forte que assim, olha, há 30, 40, 50 anos atrás, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, o inimigo se manifestava de uma maneira. Eu me lembro, quando era criança, eu me lembro que existia, basicamente umas 4 religiões. Era a Igreja Adventista, Batista, Metodista, Assembleia, Presbiteriana. Não existe. Essas são tradicionais. Essas são as tradicionais. Existia só isso aqui. E tem mais outra. A gente tinha uma vergonha imensa de andar com a Bíblia na mão. Você não chegava em qualquer lugar. Quem não era católico era hostilizado. Você está me entendendo? Só que o inimigo ele é muito sagaz. Ele pensou, bom, então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer uma contrafação, a gente tem que fazer uma imitação, nós temos que camuflar para as pessoas então entrarem nisso daqui sem poder descobrir aonde é que elas estão. Hoje, ele mudou a estratégia. É melhor você falar em nome de Deus em qualquer lugar, em qualquer religião, do que seguir o assim diz o Senhor. Então, o que ele fez? Ele montou um tipo de religião para cada tipo de pessoa. Sim. Se agrada, né? Eu vou na religião B. Bom, eu não gostei. Eu gostei disso, mas não gostei daquilo. Eu vou para a religião C. Bom, eu gostei. Essa daqui você sabe que ela é até mais ou menos. Mas vai para outro e fala, você não adivinha que eu adaptei aqui? Você não adivinha que eu gostei daqui e me adaptei? Então, veja só, hoje o inimigo diz assim, olha, você tem que adaptar a Bíblia. Não a Bíblia adaptar na sua vida. Então eu tenho que adaptar. Peraí, gostei, bom, não gostei. Não, mas assim diz o Senhor. Essa parte eu deixo. Você está entendendo? Então, um dos enganos de Satanás. Vou dizer para você, é um engano sutil. Sim. E é perigoso. Só que para o estudante da Bíblia, aqui na lição vem falando, para o estudante da Bíblia, o Apocalipse já deixou claro que isso iria acontecer. Quando ele fala, que o Apocalipse fala da besta que surgiu da terra e que falava como cordeiro, mas na verdade era dragão, quando cita isso, ela está citando de um poder, que animal na Bíblia é um poder religioso, né? Essa besta é um poder religioso que iria sair de um lugar menos provável possível, né? Estudando os pormenores, e eu não tenho tempo hábil para te dizer aqui os pormenores disso, mas a profecia está citando os Estados Unidos da América, o nascimento dos Estados Unidos. Exatamente. Essa besta, os Estados Unidos, ela fala como cordeiro. Como é que esse poder surgiu?
Como é que foram os fundadores dos Estados Unidos? Olha, a gente está correndo da perseguição papal, da igreja Era só de católica. imigrantes, né, Paulo? Só daquele que você estava correndo. Paulo, só de gente. Um dia desse eu falando isso com um rapaz, ele falou, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu falei, pois é, você sabe o que você é, irmão? É porque você é leitor de Bíblia. Não é ensinado. No dia que você começar a estudar a Bíblia, você vai entender. Sim. Agora, pense bem, um homem que tem 30, 42 anos de idade, ele nunca viu falar que esse poder é dos Estados Unidos. Sim. Entende? Porque Satanás é astuto, né? Então a gente precisa entender que o Apocalipse já avisou que os Estados Unidos iria se levantar falando como cordeiro. E na Constituição dos Estados Unidos, ela é bíblica. Você sabia disso? Constituição dos Estados Unidos, a democracia americana, ela foi constituída à base da Bíblia, à base dos 10 mandamentos. Certo? Só que, o que eles fizeram? É um país protestante e prosperou. Para você ver que quando a gente usa a Bíblia... Não mandava pelo menos, né? Você vê? A Bíblia, aliás, a Bíblia, a história, ela só menciona um Papa que foi lá no como é que é o nome do quando fica os deputados? Católico. Do católico. Só um que foi, lembra quem foi? O João Paulo? Não foi o João Paulo, não. Foi o... Me esqueci agora. Eu vou pesquisar depois e falo. O único Papa... Um só. Só um, ninguém entrou. Ou seja, eles têm aversão, porque eles saíram da perseguição. Veja que o negócio está fazendo o quê? A mão... Né, dando as mãos. E outra, a gente precisa entender que esse poder, as religiões viriam dele. E todas as religiões que você conhece, a base é os Estados Unidos. Porque fala como cordeiro, mas na verdade é o dragão. Quando é que ela vai se tornar dragão? Quando ela se unir com a religião apostatada, né? Quando ela se unir, aí é o falso profeta, ela se une, a besta que saiu da terra dá as mãos para o falso profeta, que já está de mão dada com a besta que saiu do mar. Aí essa tríplice aliança vai perseguir o povo de Deus. Papa Francisco. Papa Francisco. Outra coisa, Paulo. Francisco, eu queria lembrar só era o Papa não estava. Outra coisa, muitas pessoas olham para os Estados Unidos e pensam que os Estados Unidos nasceu como nasceu qualquer outro país. E é realmente o que você está falando. Essa estrutura ela nasceu baseada na Bíblia. Entende? E por que os Estados Unidos nasceu? Naquela época, os bispos, eles eram rígidos. Entendeu? Eles mandavam nas pessoas. Eles regiam o que as pessoas tinham que fazer, tinham que ficar debaixo da ordem dele. Então tiraram a Bíblia da sociedade. esse grupo de pessoas procuraram essa ilha lá, onde é os Estados Unidos hoje, para viver com e liberdade. fundaram seu país para viver com liberdade ali, entendeu? E eles prometeram que mais nunca hoje eles estão se entregando, já estão fazendo acordos. Sim. Triste, né? É triste isso. Então a gente precisa tomar cuidado porque todas as religiões praticamente surgiram ali nos Estados Unidos, só que esse que fala como dragão. Toma cuidado, né? Para a gente não ser enganado pelo dragão que está revestido de cordeiro, a gente mais uma vez precisa ir para a palavra de Deus e pesquisar. Meu amigo, Praticamente aí nós conhecemos a história do Apocalipse, da besta que saiu do mar e a besta que surgiu da terra. Você acabou de citar aí sobre a lei religiosa, que é a que surge do mar, e sobre o Estado Unido, que é o que surge da terra. Então são as duas bestas colocadas, que o povo não entende o que é besta, que é um animal terrível mesmo, uma vida assim, E é só encantador, né? Só é poder. e você sabia que além desses enganos, nós temos um engano muito perigoso que mora dentro do nosso coração, como o irmão Paulo e o irmão Getúlio citou aqui. E eu quero até ler o texto aqui que está lá em Jeremias, né? Capítulo 17, verso 9. Olha o que ele está falando aqui, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Olha só, mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto em o conhecer. E quem o conhecerá? Ninguém pode o conhecer. Então dentro de você, existe um coração que só te dá o desejo de fazer o que não agrada a Deus. Então, meu amigo, não dê lugar para os desejos do teu coração, porque ele só te leva para o caminho da perdição. É por isso que
O apóstolo vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer, Pedro vai dizer que a Bíblia ela serve para corrigir, para educar, para repreender e para disciplinar no caminho da justiça. Ou seja, gente, se eu não colocar o meu coração debaixo da palavra, quem é que vai corrigir? E outra coisa, a gente traz provérbios aqui, eu gosto desse texto, onde fala lá, né? Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas ao fim leva a cabo de morte. Então, para mim, sou homem, há caminhos que eu penso que é o melhor caminho que tem, entende? Mas no final leva à morte. Por quê? Porque só existe um caminho correto. Qual é esse caminho? É um caminho que leva a Cristo. Sim. Entende? Esse poder religioso, esse poder político aí, eles nos trazem o ensinamento da imortalidade da alma. Que é o Que é o que hoje o mundo conhece, e todas as meretrizes acompanham esse ensinamento. Essa mentira, irmão Jesus, ela começou a ser contada aonde? Lá no Éden, né? Lá no jardim do Éden, lá com Eva. Sim. Com Deus Eva, falou o que para ela? Não pega do fruto, porque senão você vai morrer. Vem o diabo e fala o quê? Certamente não morrerás. E ele continua contando essa mentira até o dia de hoje. Sabe que essa frase ela tem ecoado ao longo dos tempos, né? Mas parece que agora, parece que nos dizem que nós estamos vivendo, parece que ela está mais nítida. Porque esses enganos ele tem atingido tantas pessoas, né? Sobre essa imortalidade da alma. Porque hoje acontece o seguinte, tirando, né, a igreja adventista que ensina a verdade, ensina a palavra de Deus, todas as outras denominações acreditam que o corpo tem que o corpo, alma e espírito separados. Sim. Agora, essa contrafação do inimigo, esse engano do inimigo tem atingido tantas pessoas. Mas é engraçado que quando se fala, né, desse engano, a Bíblia diz que o inimigo vai fazer descer o quê? Fogo do céu. Agora, você sabe que é interessante uma coisa? Que se você notar, você vai ver o seguinte, que quando Deus ele quis se manifestar para o homem, ele se manifestou em fogo. Sim. Lembra do Sinai? Sim. Lembra quando Moisés estava lá no Sinai? Quando ele olha, ele vê uma sarça pegando fogo, ele diz, Deus se manifestando. E outro ponto agora, vamos lá para o Carmelo. Lá no Carmelo, para Elias, sozinho, contra 850 profetas, que era 450 profetas de Baal, era 400 de Baal e 450 de Acera. Exato, então ele estava ali fazendo o quê? E Elias, olha, é tão bom que eu estudo isso aqui, porque no livro Profetas e Reis, se eu não estou me enganado, acho que Profetas e Reis, fala assim que os anjos, naquele momento, segurou, porque o inimigo ia fazer descer fogo. Ele segurou para que não acontecesse, porque senão a verdade caiu na terra. Quando termina, eles fazem lá, e se você ler a história, você vê que Elias até zombou, né? Fale mais alto, talvez se Deus está dormindo, ele está preocupado. Ele até satiriza, a vez ele pode até estar no banheiro, dizendo, fazendo isso. Veja até onde ele vai, porque ele conhecia que era o seu Deus. Sim. E um outro ponto no Pentecoste, como é que Deus ele se manifestou diante dos homens? Língua de fogo. Agora o inimigo, a Bíblia fala que o inimigo vai fazer descer fogo do céu. Só que o inimigo já fez descer fogo do céu. Você sabia disso? Lembra a história de Jó? Sim. Lembra a história de Jó? Quando alguém chega e fala, Jó, seus filhos estavam no campo, caiu fogo do céu. E quem era o responsável por aquilo? O próprio inimigo. E da onde veio o fogo? Veio do céu. Aparentemente, quem estava fazendo mal para Jó? Deus. Era Deus. Só que o inimigo é que estava fazendo. Então, veja, nós temos na Bíblia vestígios e verdades de que o inimigo vai fazer descer fogo. Ou seja, além dele ir lá atacar o protegido de Deus, ele ainda estava querendo colocar Deus como ruim. Exato. Porque era Deus que estava destruindo. a culpa. Mas se você, olha, irmão Promar, até então Jó não estava sabendo. E quando a mulher dele falou assim, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele falou assim, olha, Deus me deu, Deus tomou. Olha, é dele. Você sabe o que eu ouvi essa semana de um pastor, ele abriu a boca falando? Aqui onde nós estamos agora, né? A gente é o firmamento, aí a gente olha para o primeiro céu, até aí beleza. Sim. Né? Mas você sabe o que ele falou? Que no segundo céu é onde mora Satanás e todos os seus anjos. Eu falei, mas esse cara se formou aonde? Ele mora no abismo. Você escuta uma coisa dessa, você acha que ele está errado, ele está brigando com ele.
perguntas. Aí tá lá embaixo da terra, lá, vai na terra. Eu fico olhando assim a condição, como é que esse cara se tornou pastor? Tá falando uma barbaridade dessa? Só lembrando que o segundo céu é aquele que a gente não vê, o espaço sideral. Os planetas, né? Só os astronautas. Então a gente precisa entender que a primeira mentira que o diabo contou, ele continua contando. Então, ó, biblicamente falando, a alma não é imortal. Porque nós somos uma alma. A Bíblia diz, com 70 almas entrou Jacó no Egito. Né? Com 70 almas. Depois, o mesmo texto, em outro livro, vai dizer com 70 pessoas. A pessoa que você perdeu isso aí, Jacó não era de Deus, Jacó estava apoderado de Deus. Então não existe. A Bíblia fala que almas são pessoas. A alma não é imortal. Isso é uma mentira do diabo. E coloca Deus como sendo injusto. Toma cuidado. Porque se a alma não é imortal, se a alma é imortal, Deus é injusto. Por quê? Porque ele criou alguém que não pediu para ver a vida e vai deixar essa pessoa eternamente sendo atormentada no inferno? Que justiça é essa? Você que é um pai, que é uma mãe, não teria coragem de dar um castigo desse para o seu filho, por pior que seja seu filho. Acho que a mãe do Fernandinho Beiramar, a mãe do Marcola, a mãe do Hitler, não teria coragem de dar um castigo desse para ele. E Deus tem coragem de dar um castigo desse para os seus filhos? Que conversa é essa? Isso denigra o caráter de Deus. Deus é santo, amoroso e justo. Isso é injustiça. Então, para de acreditar nessa doutrina. É uma doutrina errada. Isso é uma doutrina espírita. É o espiritualismo. Crente não crê nisso, porque crente crê na Bíblia. E a Bíblia não apoia esse tipo de coisa. Paulo, interessante, lá em Apocalipse, olha, Deuteronômio 18, Moisés já falava sobre isso aqui. Ele falou assim que Deus, ele detesta, ele abomina os agoreiros, os feiticeiros, aqueles que consultam os mortos. Consulta os mortos. Por quê? Por que Deus abomina quem consulta os mortos, Edmar? Porque morto não tem que ser morto. Não. Mas peraí, Paulo, vamos para Eclesiastes, que é sempre Eclesiastes 9. Eclesiastes 9, verso 5, ela fala assim, ó, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nada. Se os mortos não sabem de coisa nenhuma, quem é que responde o cara? Exatamente. No livro de João, capítulo 5, lá fala assim que quando Jesus voltar, os mortos vão ouvir a sua voz. Então, peraí, vamos chegar ao seguinte aqui, olha. Se existe então espírito, se a pessoa tem alma, para que Jesus tem que voltar? Mata todo mundo. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui. Você sabe que isso é um grande engano de Satanás? Porque ele fala assim, olha, eu posso matar o corpo, mas o meu espírito vai continuar. Mesmo que ele vá para um purgatório, mesmo que ele vá para um lugar. Então eu posso continuar fazendo coisa errada, continuar vivendo na minha vida, porque depois alguém reza uma missa de 7º dia para mim, acende a vela para mim no dia do finado, Aí Deus já me aceitar. e resolve outra doutrina errada, vamos clamar. Então quer dizer que se existe alma imortal, se a alma sai do corpo e ela é imortal, eu não tenho que dar valor a esse corpo aqui não. Eu posso comer o que eu quiser, eu posso beber o que eu quiser, está tudo tranquilo, porque isso aqui é matéria, não presta, é lixo. Sendo que Deus se interessa pelo ser humano como um todo. Aí você vai para o hospital e vê um monte de gente sofrendo porque comeu, bebeu, fez tudo enquanto é tipo de porcaria no corpo e está lá sofrendo por causa do pecado, mas não entende porque acha que a alma é imortal. Você quer ver uma coisa interessante? Assim, olha aqui como é que mata isso daqui e acaba com essa filosofia da alma. Veja, quando Jesus morreu, ele ficou preso a uma sepultura. A Bíblia diz assim que ele desceu até o Seol e ele tem a chave do inferno. Seol, inferno, sepultura é a mesma coisa. Se você Seol, inferno, sepultura é a mesma coisa. Quando Maria vai ao sepulcro domingo de manhã, que era o primeiro dia da semana, que a Bíblia não fala domingo, o primeiro dia da semana, ela encontra com Jesus. Ela ficou tão alegre, que ela correu para abraçá-lo e ele falou assim, não me toques, porque eu ainda não subi ao altar. Então veja só, quando Jesus morreu na cruz, o espírito dele então deveria ter ido para o céu. Só deve ser mudado.
Exato. Pra mim, é Então isso aqui já derruba tudo. Não, e outras, Jesus ressuscitou. Eu estava conversando com um sujeito que está tentando me convencer de que é bíblico essa questão da alma imortal. E eu falei para ele, não, então se é assim, Jesus ele é espírito, ele é alma ou ele é corpo? Aí ele pensou e falou assim, não, se ele ressuscitou, ele é alma. Eu falei, então tá certo. A alma pode ser tocada por ser humano? Não, não pode. A alma pode ser tocada por outra alma, por ser humano não pode. Então por que ele vira para Tomé e fala bem assim, ô Tomé, vem cá, encosta aqui, ó. Deixa eu te perguntar, perguntei para ele, a alma come comida? Essa comida que a gente come, alimento? Não, a alma não come. Então por que Jesus fez o peixe e comeu assado? Meu amigo, isso é filosofia errada, tá tudo errado, né? Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Esse corpo é uma alma, nós somos uma alma e a gente precisa entender que toda alma que pecar, essa morrerá. Então, né, a gente precisa... Para tomar decisões, Paulo, para tomar decisões certas e caminhos certos, a pessoa tem que estar lúcida. Sim. Na lição passada nós falamos sobre embriaguez, que a Beatriz ela traz. Então, mais uma vez nós queremos dizer o seguinte, veja, nós não estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de ser humano, nós estamos falando de um sistema religioso. Esse sistema religioso está seduzindo, ele está embriagando, as pessoas estão embriagadas e na embriaguez não tem lucidez. Não tem lucidez, só faz mesmo. Então você tem que assim, se tornar lúcido por um momento. Sim. Quando você se tornar lúcido, e essa lucidez só vai vir por aqui, ó. A palavra. Só por aqui, mas ninguém vai trazer a lucidez aí por aqui. Se buscar aqui está um antídoto contra o vídeo. Mas, Marco, você sabe por que ali em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, né? Onde está falando das abominações, o que Deus abomina. E no meio... Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, né? Então no meio dessa abominação de Deus, está ali quem consulta os mortos. Você sabe por que Deus abomina quem consulta os mortos? Porque Deus é o Criador, Deus é o único Deus, e você deixa de consultar a Ele, quem deve ser consultado é Ele, você tem que consultar a Deus. Você deixa de consultar Ele para consultar, sabe quem? Quem não sabe de nada. Para consultar mortos. Você está vendo o que você está fazendo com o caráter de Deus? Você tá comparando Deus com um nada. Porque em vez de você consultar Deus, o Todo-Poderoso, você vai consultar um outro que não sabe de nada, sabe nem onde está. E o diabo se aproveita. Aí o inimigo vai lá e ó, na dúvida, fala para você, ó, é isso e isso. Você achando, e você ainda acha que é o outro que está falando. Não, é o inimigo que está lá na tua cabeça. Ó. Exato. Você vê pessoas que já morreram. Quando tu falasse pelo Cristo chamou lá, eu respondia lá dentro. Estou aqui, Senhor, não tira. E a gente precisa entender que a embriaguez, o vinho que Babilônia oferece, ele tem dois pontos, né? O primeiro é a imortalidade da alma. Exato. E o segundo, que a lição traz à tona, é o sábado pelo domingo. Mas a adoração no domingo já existia nos tempos bíblicos? Abra sua Bíblia, Ezequiel no capítulo 9. É 8? 9? 8, 9, Ezequiel, não lembro. Acho que é o capítulo 8. É 8, né? No capítulo 8, ali no finalzinho ali, você vai ver Deus chamando Ezequiel para dizer o seguinte: Filho do homem, deixa eu te mostrar as abominações. Que é 8, 8, né? Que o povo de Israel está cometendo aqui. Deixa eu te mostrar. E aí Ezequiel vem e ele falou: ó, cava um buraco aí na parede. Aí ele cavou. Ele entrou numa sala e ele viu um poste ídolo na frente do templo. Aí ele falou: você acha que isso é ruim? Pois eu vou te mostrar coisa pior. Aí leva para um outro lugar. Aí chega lá, nesse lugar, existem líderes religiosos com esculturas de animais, adorando aqueles animais, aqueles répteis, né? E aí ele fica abismado, porque ele era um sacerdote, Ezequiel era um sacerdote. E aí ele fica abismado com aquilo, dentro do templo, isso. Aí Deus falou: não, calma lá, você vai ver coisa pior do que essa. Vai vendo para você ver que situação está deixando doido. Vai acompanhando. E aí ele chega no outro quarto e ele vê as mulheres chorando por causa de Tamuz. Tamuz era o deus da fertilidade. E elas estavam chorando porque elas acreditavam que Tamuz tinha ido embora e que agora elas ficariam estéreis
e toda a terra também seria estéril. E aí ele ficou indignado com aquilo, Deus não, calma, você vai ver coisa pior. Quando ele chega dentro do Santíssimo, ele vê 25 homens de costas para o templo e de frente para o sol, se curvando diante do sol. Deixa eu te falar, o que significa aí? E não tem coisa pior do que essa. Aí o texto encerra. A pior coisa que foi, mais abominável, era essa. Por quê? O que isso significa? Adoração ao sol significa a guarda do domingo. Deixa eu pegar um vestígio disso para você nos nossos dias atuais. Vai na língua inglesa e pergunta como é que se fala domingo em inglês. Sunday. O que significa Sunday? Dia do sol. Dia do sol é o dia de adoração ao sol e ficou vestígio na história e ninguém apagou isso. Então ali eles começaram a adorar o sol no primeiro dia da semana. E esse movimento foi ganhando corpo, foi ganhando vitalidade. E lá no ano, muito depois de Ezequiel, lá no ano 313 depois de Cristo, Constantino, que era o adorador do céu, ele tira o sábado, que era o verdadeiro dia de adoração, e coloca o domingo, para ele fazer um sincretismo religioso. Né? Ele queria agradar os adoradores do sol e ele queria agradar os cristãos. O que ele faz? A gente para de perseguir vocês, torna a religião de vocês a oficial do império, mas a gente tira o sábado e coloca o domingo. Pronto. É interessante, Paulo, você contando essa história aí, se você notar bem, veja só, você tocou de Constantino, eu até fiz uma anotação aqui sobre ele. Você sabe da deusa romana? Não, sério? Na cabeça dela existe como se fosse uma coisa brilhando, uma coroa. E hoje de manhã eu fui na internet, fui lá, busquei, olhei e comparei e falei, que coisa! Olha aqui de Roma. Então Constantino, ele era adorador ao Deus Sol. E ele pôs isso no Império Romano. Voltei do Império Romano. Isso então veio. Aí veio depois, até mais algumas coisas notadas, nosso tempo já foi, tem como a gente chegar aqui em mais algumas conclusões. Mas isso veio para o catolicismo, trazendo o quê? Isso e depois veio para as filhas de Babilônia e hoje. Sim, e Edmar, só para deixar claro, para você não ser enganado mais por essa questão, procura nos documentos da Igreja Católica, ela não nega isso. Eu não estou falando que é uma besteira para você, a Igreja não nega que ela mudou do sábado para o domingo. Existia, antes da Igreja Católica, era a adoração ao sábado. E quando você vai lá para os documentos da Igreja Católica, você vai encontrar esses documentos explícitos no livro Grande Conflito. Ali a autora vem trazendo, ela traz ali a referência, o nome e tudo mais ali. O Paulo, você quer ver aqui, bem rápido? O Papa João Paulo II, na encíclica, ele lá no parágrafo 55, ele denominou o domingo como Dies Domini. Você quer ver? O Papa Francisco em 2015, no Laudato Si, ele falou assim que nós temos que guardar o domingo como que ele impôs isso daí, sabia? Para todo o Estado, para tudo guardar o domingo como se fosse um dia sagrado, dia do sol. E para você achar que a gente está viajando na maionese, deixa eu te falar uma coisa. Hoje o domingo é aceito pelos católicos, pelos cristãos, é aceito pelos muçulmanos. O muçulmano aceita o domingo hoje, ele guarda a sexta-feira, mas ele não vê problema em que o domingo, e é aceito pelos ambientalistas. Os ambientalistas concordam que a gente tem que parar o dia. Tem que parar o dia. Então a gente não está viajando. Por que a gente não está viajando? Porque a gente consultou esse livro aqui, e esse livro falou para a gente que isso iria acontecer. Que o sábado seria trocado pelo domingo. E esse seria o ponto-chave. E o sinal de Deus é o sábado. E o sinal da besta desse poder seria o domingo. Toma cuidado. Abre os seus olhos. Verdade. A gente quer agradecer por você estar aqui mais uma vez com a gente, tá? E quero aqui deixar um alerta para você. Começa a consultar a Bíblia, tudo que Deus chama de imundo e tudo que é abominável às obras de Deus, consulte, tá? E deixe de praticar.
Lembre-se que o que é abominável para Deus e imundo para Deus só fica puro se ele purificar. Enquanto ele não vir e falar assim, ó, eu purifiquei isso aqui agora, Tem que ser do jeito dele. agora é puro, agora você pode fazer. Você sabe por que você não vai encontrar isso? Porque a Bíblia Sagrada não vai vir outra Bíblia alterada. Entendeu? Aliás, eles estão querendo. Já está escrita. Deus nos deixa, né? Já está escrita. O que é imundo para Deus hoje é imundo para Deus até amanhã. Até quando Jesus vier, vai se tornar imundo. O que é imundo para Deus vai se tornar imundo até ele vir. Porque ele não deixou escrito aqui que agora, por a vontade dele, devisse e aquilo deixou de ser imundo. O homem está querendo reescrever a Bíblia. Por quê? Porque ele quer tirar algumas coisas que não agrada a ele. Olha para nós, Edmar. não. Bondoso Pai, agradecemos ao Senhor pelos momentos que o Senhor nos deu aqui, de estudarmos e recapitularmos a Tua Palavra. Amém. Como as verdades são importantes, como elas são claras. Ajude o nosso ouvinte, nesse momento, a entender isso daqui, que o Espírito Santo possa trabalhar no coração de cada um deles. Amém. Nós entregamos em Tuas mãos, por Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Até sábado que vem, se Deus quiser ir aqui. Tchau, tchau.